Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O presidente Lula completa 80 anos de idade e ganha parabéns de Donald Trump. Mas o presidente norte-americano deixou em suspense se vai retirar o tarifaço como presente a Lula. Veremos, disse Trump. Lula classificou a reunião na Malásia como positiva, mas nada de concreto foi decidido até agora. Assessores brasileiros e americanos devem continuar as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Nova pesquisa aponta empate técnico no eventual segundo turno nas eleições presidenciais do ano que vem. O levantamento da Paraná Pesquisas revela a vantagem de Lula sobre Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O presidente aparece com quase 45% das intenções de voto, mas o resultado revela um empate técnico, já que os demais candidatos têm cerca de 42% dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As chamadas bets, empresas de apostas online que estiverem irregulares, sem autorização para funcionar, terão as contas bancárias encerradas. A medida tomada pela FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, também prevê o bloqueio de contas com movimentações suspeitas, conhecidas como contas laranjas. O objetivo é combater o uso de contas bancárias pelo crime organizado. E vamos saber agora o que os nossos repórteres acompanharam de importante hoje. Luiz Silva. No dia em que UPA de Costa Barros é reaberta, moradores morrem durante confronto entre criminosos. Júlia Cabreiro. Funcionárias são presas por roubo de merenda e materiais de limpeza em escola no Alto da Boa Vista. Maria Vitória Lima. Secretaria de Saúde realiza vistoria em cemitérios do Rio como preparativo para o Dia de Finados. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Uma pesquisa da Firjan revela que o estado do Rio não aproveita todo o potencial da reciclagem e deixa de gerar 40 mil empregos e também deixa de ganhar quase 12 bilhões de reais por ano, Sidney. Quem foi convidada para falar sobre isso, hein? Bom, para falar desse assunto, a gente convidou a Carolina Zócoli, especialista em sustentabilidade da Firjan, responsável pela pesquisa. Marcelo Madureira, boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. O governo não sabe lidar com a ameaça do crime organizado. Este é o meu assunto de hoje. A pesquisa de hoje vai na linha aí do Madureira, vai na linha do Barrocas, da Firjan. A reciclagem é o tema do Jornal da Tupi de hoje, viu? O relatório da Firjan, esse aí que fez referência ao Barrocas, aponta que o Estado recicla apenas 1,5% de todo o lixo produzido. Família Tupi, ouvinte, você costuma reaproveitar, reciclar material que geralmente para muita gente vai para o lixo? Você acredita que possamos aproveitar melhor o lixo, papel, plástico, tecido? Você vê possibilidade real nisso? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880. É o WhatsApp da Tupi, 980188880. Previsão do tempo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite a previsão é de céu encoberto com possibilidade de chuva fraca. Amanhã, terça-feira, uma frente fria se aproxima. O céu vai ficar encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar temperaturas entre 18 e 27 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. Depois do intervalo, as informações do trânsito, é um problema isso aí. Já voltamos, você está na Tupi. Este é o jornal que você escolheu, com erros e com acertos. Já voltamos. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar.
Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de segunda e terça. Tixan, caixa com 2,2 kg, 17,75. Detergente IP, 1,99. Removedor Faísca, 11,99 no app. Limpador multiuso IP, 2,99 no app. Papel neve com 12 rolos, 11,98 no app. Arroz Paparroz, 15,95. Feijão Nutricaldo, 2,97. Açúcar Guarani, 3,47. Leite Coletino, 10,99. Salsicha Seara, 7,99. Peito de frango, 11,98. Mussarela, 27,98. Creme Cracker Piraquê, 2,99 no app. Massa Semola al dente, 2,99 no app. Rede Economia, economia é aqui! Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para vocês. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos vocês para uma ação da TIM na Banca do Vinícius, na Rua Nilo Peçanha 205, no centro de Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h11. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG. Baixou, marcou. Sobrevoando a Avenida Brasil agora, a primeira participação de Paulo Lage. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Olha, Sidney, já começa a semana ali pela Brasil. Teve mais cedo um acidente entre uma carreta e um carro que foi seguido de um capotamento. Foi nas proximidades da estação do BRT São Sebastião. Para quem vai no sentido Zona Oeste, fica ali no trecho da Penha, o que ainda complica bastante a movimentação ali naquela altura. Mais à frente, chegando na região de Cordovil, subindo para o Parque das Missões, também observo uma lentidão um pouco mais acentuada. Portanto, o melhor caminho pode ser a passagem da Bulhões Marcial, seguindo ali por Vigário Geral, acessa mais à frente o centro de Caxias, já desvia dessa lentidão ali na região da Penha. Mais à frente, chegando a Irajá, também tem dificuldade, seguindo para a Zona Oeste, o trânsito só começa a melhorar na chegada à Transolímpica ali pela região de Deodoro. Já conhece o portal do Mecânico Renault? Fique por dentro de dicas e ofertas exclusivas de peças em mecânico.renault.com.br. Renault, pra quem resolve. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. E agora também a primeira participação no Jornal da Tupi do Tiago Souza, para você que utiliza transporte público. Diga lá, Tiago, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi, deixando o nosso ouvinte bem informado nessa volta para casa. Inicio hoje falando do BRT, Sidney, porque a estação Merck está temporariamente inoperante para embarque e desembarque no sentido Madureira para a realização de manutenção da concessionária Iguá. A linha 35 realizará parada na estação Santa Efigênia, sentido Madureira. Agora, no sentido Alvorada, ambas as estações estão operando normalmente, Sidney. Os passageiros não enfrentam dificuldades nos trens, tudo funcionando dentro da normalidade nos ramais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Gramache e Belfor Roxo. O metrô tem o mesmo panorama, Sidney, de normalidade nas linhas 1, 2 e 4, que operam com intervalos de 11 minutos, tudo funcionando também tranquilamente nos VLTs e nas barcas,
Sidney. E com relação àquele ônibus do Flamengo, e que acidente foi esse? Você tem alguma notícia atualizada sobre isso, Thiago? Foi um caso que chocou a gente, né, Sidney? Esse acidente que aconteceu na rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, ali na pista sentido São Paulo. Esses torcedores, Sidney, do Flamengo, estavam seguindo para a Argentina quando esse ônibus acabou tombando. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 16 pessoas ficaram feridas, essas 16 pessoas ficaram feridas. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, 2 pessoas estão em estado grave. As vítimas elas foram levadas, Sidney, para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e para a Santa Casa de Barra Mansa. Não há o registro de pessoas mortas, então uma notícia boa até o momento, Sidney. Agora, o Flamengo divulgou uma nota agora há pouco nas redes sociais, né? Que está em contato ali com o prefeito de Barra Mansa e também com a Polícia Federal e o Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Agora, atualizando também o trânsito na região, o trânsito foi liberado na pista sentido São Paulo, somente uma faixa ali, né? Os veículos estão passando ali pela marginal, que a perícia está sendo feita nesse momento, Sidney, no local do acidente. Agora, no sentido Rio de Janeiro, apenas uma faixa está liberada, Sidney. Eu vou até pedir para você sintetizar, resumir essa informação. Eu vou antes chamar o Luiz Silva, depois volto você. Quem está nos assistindo pelo YouTube está vendo a imagem. Nós assinalamos ali o ônibus, aquela imagem de cima, na pista de lá, tá? Não é na pista de cá que você está vendo, não, os carros irem. E, logicamente, você vai dizer, mas por que não tem carro do lado de lá? Claro, o ônibus obstruiu, ele capotou. Olha, repare a cena, você que está vendo pelo YouTube, olha, o ônibus vem vindo, tá lá em cima, olha, perde o equilíbrio ali, pista molhada, e simplesmente capota e fixa no chão. E esse aqui é o problema, né? Muitos objetos foram lançados à distância, vidros foram arrebentados também. O Luiz Silva tem informações e eu peço de novo, viu? Depois, Thiago, você resuma o local, quantas pessoas e qual a situação no momento. Vamos lá então com o Luiz Silva. É isso, Sidney. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sidney. Eu atento também pro fato de que, como a gente consegue ver a imagem da câmera de segurança, chovia no momento do acidente ali, a gente consegue ver as gotas de chuva caindo da câmera de segurança, e a CCR Rio São Paulo, que administra a via, acaba de mandar uma atualização pra gente. Foram 46 vítimas, sendo 32 leves, 10 moderadas e 4 graves. A perícia está no local, o destombamento vai ser realizado pela equipe da concessionária. Nesse momento, 7 km de lentidão ali na pista sentido São Paulo, sem interdição na pista sentido Rio de Janeiro, Sidney. O Barrocas tem informação complementar, já volto pro Thiago. Só para precisar que você perguntou o ponto exato, foi no quilômetro 282, na altura de Barra Mansa. Isso aconteceu por volta de 4h20 da tarde, no sentido São Paulo. Então, foram mobilizados agentes da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros e também funcionários ali da concessionária para atender as vítimas, Sidney. Ô, Thiago, a intenção desses torcedores era chegar na Argentina para apoiar o Flamengo contra o Racing, não é isso? Isso mesmo. A semifinal da Libertadores, né, que acontece na quarta-feira, não é isso? Então aí acabou acontecendo esse acidente lá, né, na altura de Barra Mansa ali. Bom, o jogo é quarta-feira em Avejaneiro. Muito bem. No decorrer dessa edição, então, Luiz, você puder retornar com outras informações atualizadas por hora, eu acho que a que nós demos aqui são as essenciais. A maior aflição é o familiar, é o parente, né? E o torcedor em geral do Flamengo. Mas quem por exemplo, sabe que um ente querido seu foi assistir, a pessoa fica tensa. Será que o acidente foi grave ao ponto de não ter socorro, ter vítimas? Já informou aqui o Thiago que ninguém morreu nesse acidente. Ele até falou, a informação boa é essa, claro, mas nós temos que saber a extensão direitinho, né, para que o torcedor do Flamengo em geral fique mais tranquilo e o parente familiar também. 18h17. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Na Drogaria Venâncio você encontra o melhor preço na linha On Call Plus da Mad Levinson. As tiras On Call Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle seu diabetes com facilidade e precisão e mantenha sua saúde em dia com On Call Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. Linha On Call Plus para controlar sua glicemia é na Venâncio. Passa no app, lojas, site ou no WhatsApp e garanta já o seu. Passa na Venâncio. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Dia 31 de outubro no Qual Stage, Lauana Prado pela primeira vez com seu show completo no Rio de Janeiro. Dia 1º de novembro, Xande de Pilares em um show inédito com muito samba. Eu vou tomar um tacacá.
Dia 7 de novembro, Joelma com a turnê Isso é Calypso Tour. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Vila Olímpica de Nova Iguaçu oferece aulas adaptadas de futsal, atletismo e judô para pessoas com deficiência. As atividades fortalecem músculos, coordenação e autoestima. As turmas de futsal ocorrem às segundas, terças e quintas, às 10 da manhã. As inscrições podem ser feitas na primeira semana de cada mês, na rua Luiz de Lima, 288, Centro. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. Um minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Relatório do Departamento do Tesouro americano mostra que a dívida pública dos Estados Unidos atingiu pela primeira vez na história 38 trilhões de dólares, o que equivale a 130% do PIB. No ano passado, a soma das riquezas produzidas pelos Estados Unidos atingiu 29 trilhões de dólares. Comparando, o Brasil tem uma dívida de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, que corresponde a 90% do PIB, que em 2024 totalizou 2 trilhões 180 bilhões de dólares. O tamanho da dívida americana, superior ao PIB, não assusta por se tratar da maior economia do mundo. O que preocupa é que em apenas 2 meses a dívida americana cresceu 1 trilhão de dólares, efeito da política econômica de Donald Trump. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo. Na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos. Como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação e é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É super! Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h22. Jornal da Tupi. Informação. Vamos começar esse bloco agora com mais calma e tranquilidade com Luiz Silva. Eu o cumprimentei no bloco anterior, mas a reportagem central dele não era sobre o Flamengo, sobre esse ônibus que se acidentou, e daqui a pouquinho nós vamos dar outras informações. Mas deixa eu convocar o Luiz aqui, porque a situação de Costa Barros é muito complicada. Lembra-se a UPA que ficou fechada e o povo dali precisa tanto de atendimento médico e uma vida de um pouquinho mais de paz. Como é que está essa situação por lá agora, Luiz? Olha só, Sidney, novamente boa noite para você, boa noite para os ouvintes do Jornal da Tupi. Foi reaberta hoje a unidade de pronto atendimento de Costa Barros ali na zona norte do Rio. Essa unidade, como você falou, estava fechada há quase um mês, desde o dia 30 de setembro, quando ela foi invadida por criminosos armados. Naquela ocasião, os bandidos procuravam rivais que haviam sido baleados em um confronto e recebiam atendimento na unidade, mas na verdade esses criminosos acabaram agredindo 2 pacientes que estavam sendo atendidos ali na UPA. Mas, infelizmente, mal a unidade foi reaberta, mais uma vez, pacientes e funcionários se viram em meio ao fogo cruzado. Isso porque traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir o Complexo da Pedreira, que é dominado pelo 3º Comando Puro, durante a madrugada de hoje, e houve um intenso tiroteio ali na região.
2 criminosos invadiram a casa da moradora Marli Macedo dos Santos, de 60 anos, que foi alvejada. A dona de casa foi atingida na cabeça, socorrida para o hospital Albert Schweitzer em Realengo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Uma outra vítima foi o mototaxista Ellison Nascimento Vasconcelos, de 33 anos. Ele estava saindo de um pagode quando foi baleado no peito. O Ellison foi socorrido para o Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, mas também não resistiu aos ferimentos. Além desses 2 moradores, 2 criminosos morreram e 3 foram presos, entre eles o que invadiu a casa da dona Marli. Mais cedo, 3 linhas de ônibus que passaram ali na região precisaram ser desviadas do itinerário como medida de segurança, mas já voltaram à normalidade. Além disso, 7 fuzis e 6 carros roubados também foram apreendidos na ação da Polícia Militar. Sidney. Nós temos aqui não só o Marcelo Madureira, com Barrocas também para falar. Madureira, nós chegamos a dizer em alguns momentos a importância de ter, não é bem um pacto, né, mas ter um entendimento entre todos, né, para amenizar o drama, principalmente do morador da Zona Norte. Mas, infelizmente, uma das reclamações mais constantes é: se a polícia não ficar permanentemente, não tem jeito, vai acontecer isso todo momento, de manhã, tarde e noite. O seu comentário e depois o Barrocas. É todos os dias, Sidney. Nós noticiamos aqui a morte de inocentes vítimas dessas guerras entre facções, entre milícias, e sempre são nas áreas mais pobres, nas áreas mais necessitadas, nas áreas onde as pessoas precisariam ainda de mais segurança, né, de mais cobertura policial. Isso é triste, a gente ficar toda edição do jornal, é 1, é 2, é 3, é 4, todos os dias. Todo dia, e não é num lugar só, é mais dramática ainda a situação. Barrocas. Infelizmente, Sidney, quem paga o pato sempre é o morador, que fica sem atendimento médico, não só com o fechamento da UPA, mas também com o cancelamento das visitas de acompanhamento médico dos médicos de família, que existe esse acompanhamento, que o médico vai na residência, né, fazer a consulta para a pessoa idosa. Geralmente isso tudo é cancelado e fica sem escola por conta de tiroteio, aulas interrompidas, fica sem transporte com ônibus com rotas alteradas, quando o ônibus não é sequestrado para virar barricada. Então, realmente é lamentável o morador que fica no meio do fogo cruzado e paga o pato por isso. Isso é fato, acho que todo mundo haverá de concordar com o comentário de vocês, porém, né, Luiz, tem um outro aspecto também igualmente grave, que é o profissional de saúde, né, que precisa todos os dias ir lá. Você vai dizer, mas Sidney, o médico, por exemplo, ele não vai todo dia porque tem escala. Sim, mas o vigilante tem que ir todo dia, de repente o porteiro tem que ir todo dia, quem trabalha ajudando ali na limpeza tem que ir todo dia, e essas pessoas precisam trabalhar, elas vão todo dia, mas eu tenho dúvidas se elas forem paradas, elas disserem assim, não, eu sou do hospital, se isso está valendo alguma coisa. Pelo visto, não estou respeitando nem o hospital, nem escola, nem nada. Pois é, Sidney, inclusive segundo o próprio sindicato dos profissionais de saúde da Prefeitura do Rio, vários estão precisando pedir afastamento por questões psicológicas, porque não aguentam a situação. Muitos estão pedindo transferência de unidade justamente por conta da situação da violência, e como o Barrocas falou também na questão dos ônibus, muitos motoristas de ônibus também estão pedindo transferência de linha por conta dessa situação de ônibus que estão sendo sequestrados recorrentemente aqui na cidade do Rio, Sidney. Nós temos aqui no Jornal Tupi uma alegria muito grande, uma felicidade, falar as coisas boas da nossa cidade, e várias vezes, praticamente em todas as edições, a gente faz isso, mas a gente não pode brigar também com certas coisas, como os números e a realidade e a verdade. Em relação aos números, o IBGE tem demonstrado isso. 2023, 2024, os números de 2025 não estão fechados, porque estamos no curso ainda do mês de outubro, ainda temos novembro e dezembro, mas já se tem muitos cariocas e muitos fluminenses, né? Eu estou diferenciando as duas vertentes, porque o carioca é que está aqui na capital, na cidade do Rio de Janeiro, e o fluminense que vive todo o estado, que estão deixando o Rio de Janeiro. As pessoas estão muito medo, muito inseguras, e elas acabam indo embora. E eu sei que a estatística de 2024 pode dar a impressão para alguns que mais chegaram pessoas do que foram embora. Sim, mas 800 pessoas é um número muito pequeno, né? Mostra que há uma exaustão, há um medo, há uma preocupação. A gente tem que estancar isso, e sei que no ano que vem, um ano de eleição, um ano apropriado para se discutir profundamente a importância da segurança e um caminho para o Rio de Janeiro, que seja um caminho que se espera pelo menos com mais esperança. Mas será que a gente aguenta um ano inteiro até lá com essa situação, como disse Marcelo Madureira aqui, que se repete em vários bairros do Rio de Janeiro? É uma situação dificílima que estamos passando agora. Só com união que a gente deverá vencer isso. 18h26. Expresso do Madureira. Pois é, eu falo justamente sobre isso, o Sidney, do Barrocas. A infeliz declaração do presidente Lula,
comparando traficantes com usuários de drogas, mostra o total despreparo que as autoridades têm acerca do problema que é o tráfico internacional de drogas. Mesmo porque o buraco é mais embaixo. O tráfico de drogas é apenas uma das facetas de um perigo muito maior e que hoje ameaça o mundo inteiro, que é o crime organizado. O crime organizado vem crescendo e estendendo seus tentáculos por todos os setores, desde a economia informal, a economia formal, o setor financeiro e por todo o aparelho de Estado. Daqui a pouco estaremos vivendo uma criminocracia, isso é, um regime em que os bandidos vão determinar à sua moda os destinos da nação. A sociedade não pode virar as costas para essa questão, muito menos aqueles incumbentes de representá-la e defendê-la. O problema do crime organizado não é simples, é complexo e exige o engajamento de todas as pessoas de bem. Exige inteligência, preparo, colaboração entre governos, enfim, na minha opinião, é tão grave quanto a crise ambiental. O crime organizado já está há muito tempo nas favelas, nas periferias, né? Daqui a pouco vai estar na Zona Sul, nos condomínios fechados, e aí nós todos seremos reféns. 18h30. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Você sabia que muitas melhorias na nossa cidade começam na Câmara do Rio? Na saúde, só este ano, a Câmara economizou 50 milhões de reais dos recursos públicos e doou para a Prefeitura construir um novo supercentro de saúde na Zona Oeste. É mais atendimento para você que é da região. Além desse recurso, já foram mais de 300 milhões de reais em melhorias nos hospitais e maternidades. E tem mais, as crianças também estão protegidas. É lei, ficou proibida a venda de ultraprocessados como refrigerantes e salgadinhos nas cantinas escolares. E, segundo pesquisas, a alimentação dos alunos já melhorou em 26%. E para as pessoas com deficiência, a Câmara aprovou leis que garantem inclusão no mercado de trabalho, proteção contra a violência física e sexual e mais acessibilidade. A Câmara do Rio trabalha todo dia pela saúde, educação e inclusão. Se faz bem para o Rio, a Câmara aprova. Quer saber mais de decisões que fazem parte da sua vida aqui na cidade? Vai lá no site da Câmara.Rio. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. A reciclagem é o tema do Jornal da Tupi de hoje. O relatório da Firjan aponta que o estado recicla apenas 1,5% de todo o lixo produzido, enterrando milhões de toneladas de resíduos que poderiam ser reutilizados. Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você costuma reaproveitar, reciclar material que geralmente vai pro lixo? Acredita que possamos aproveitar melhor o lixo? Papel, plástico, tecido, qual é a sua opinião? Ligue para cá para o telefone da Tupi. O WhatsApp da Tupi é 980 18 8880. 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para vocês. Venham participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos vocês para uma ação da TIM na Banca do Vinícius, na Rua Nilo Peçanha 205, no centro de Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Com a Super Bet, todo dia pode ser um super dia.
Aqui você tem um jogo seguro, regulamentado e ainda leva aposta grátis e 30 giros toda semana. Venha se divertir e dar os seus palpites com quem é super de verdade. Acesse o site superbet.bet.br e jogue com segurança e responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Consulte termos e condições em superbet.bet.br. Superbet, seja super. Megabox é muito por muito pouco. Arroz branco bem amado, 5 quilos, 12,99. Feijão preto de bico, tipo 1 quilo, 2,97. Massa Cadora, espaguete sêmola, 500 gramas, 3,79. Manteiga com sal da Matina, pote de 200 gramas, 9,99. Milho verde Quero, lata de 170 gramas, 2,97. Ervilha Quero, lata de 170 gramas, 2,97. Refrigerante Grapete Framboesa, pet de 2 litros, 4,99. Lava roupas líquido ODD, lavagem completa, 3 litros, 19,90. Fato Venéreo. Quando a bola está parada, a Tupi dá show na informação. Quando a bola rola, o show é de emoção. Super Futebol Tupi Team 5G tem o oferecimento de BetMGM, é tempo de Vegas. Chegou o Viva Sinaf, saúde sem dor, tem que ter Sinaf. Team Pré-Chip é o WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. O melhor do esporte está no Disney Plus. Faça um gol de placa na hora que for pedir o seu burger. Peça para o Vaca Burger, é muito bom. E seja Superbet. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h35. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E na hora da troca de óleo, conte com os lubrificantes Móbil. A melhor tecnologia e performance para o seu motor. Se tem movimento, tem Móbil. Você que está em Maricá, você que está indo para a região dos Lagos, você que está em São Gonçalo, você que é de Niterói, muitíssimo obrigado pela gigantesca audiência dada ao Jornal da Tupi. Os últimos indicadores são fantásticos, nós só podemos agradecer. E vamos devolver com informação, porque o Paulo Lage e o seu helicóptero, eles estão sobrevoando justamente Niterói. Que informações você tem, Lage? Eu trago informações, Sidney, sobre a BR-101, rodovia Niterói-Manilha, já apresentando dificuldades na altura do viaduto do Barreto, começando a melhorar mesmo após a passagem por Boaçu. Mesmo assim, a opção é melhor comparada com a RJ-104, inclusive tem congestionamento ali pela via, já começa ali pela Alameda São Boaventura na subida da Caixa d'Água, segue assim mais à frente no trecho de Tribobó, Maria da Paula, após o Colombandê, aí é que melhora um pouco tudo isso para quem vai no sentido Alcântara. Quem vai para a Zona Sul e região oceânica de Niterói, descida da Jansen de Melo, lentidão, o mesmo acontece pela Marquês do Paraná, Feliciano Sodré, portanto, surge como a melhor alternativa até o momento. Na hora da troca de óleo, conte com os lubrificantes Móbil, a melhor tecnologia e performance para o seu motor. Se tem movimento, tem Móbil. Daqui a pouco tem mais, no Jornal da Tupi. Informação, esporte, emoção. Segue a líder. Já a gente vai conversar aqui com o Marcos Coelho para falar do Flamengo, Gabriel Andressa ao nosso lado aqui, Vasco da Gama. Nós temos mais informações sobre o acidente que acabou, infelizmente, tirando o sono e a tranquilidade dos torcedores do Flamengo que estavam indo ali na altura de Barra Mansa com o objetivo de chegar à Argentina para o jogo contra o Racing. E aconteceu pista molhada, um problema sério com o ônibus. Nós demos na primeira meia hora nossas informações sobre isso. E temos outras agora, né, Luiz? É isso, Sidney. A Polícia Rodoviária Federal informando que por volta das 6h20 da noite de hoje foi iniciado o processo de destombamento desse ônibus. Esse processo, evidentemente, vai levar algumas horas para ser realizado, mas no momento temos alguns quilômetros de lentidão ainda no sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra. Inclusive agora temos imagens no nosso YouTube com áudio gravadas no momento do acidente. Aí, onde é a lubuzada? Aí, muito... Aí, irmão, onde a urubuzada tombou, meu, no meio da pista, mano, e aí? Aí, onde a urubuzada?
E só para explicar o nosso ouvinte, ó, quem está assistindo pelo YouTube está nos vendo aqui no decorrer da apresentação do jornal e as imagens quando nós colocamos e falamos sobre esse assunto desse ônibus que se acidentou na altura de Barra Mansa. E essa imagem, Urubuzá, é um popular que estava filmando na hora. Hoje todo mundo tem celular, né? Tá na rede, né? Às vezes manda aqui para Tupi, ou às vezes coloca na rede mesmo. Nós vamos buscar a imagem, faz parte desse jogo aí da modernidade das várias plataformas. E é sobre isso que o Luiz Silva estava comentando. Diga, Luiz. É isso, como a pessoa que gravou o vídeo falou, esse ônibus levava torcedores das torcidas Urubuzada e também da Nação 12, são duas torcidas organizadas do Flamengo. Inclusive a Nação 12 publicou uma nota oficial a respeito desse acidente. Eles dizem o seguinte: infelizmente o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente na tarde de hoje na Via Dutra, altura de Barra Mansa. Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem. Alguns sofreram ferimentos e foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa, mas ninguém corre risco de vida. Todos os cuidados estão sendo tomados para que sejam atendidos o mais breve possível e também para que possam retornar ao Rio de Janeiro. Sidney. Ouvinte, nós estamos em cima do lance, tá certo? Se foi na parte da tarde, claro que a perícia vai fazer um trabalho, verificar se os pneus estavam carecas ou não, se o freio estava bacana ou não estava, se a pista estava escorregadia por causa da chuva, se tinha vazamento de óleo ou não. Tudo isso a gente vai saber. Vai saber responsabilidades, tem aspecto de ordem civil também que precisa ser observado, evidentemente. Continuamos com imagens aqui para quem está assistindo pelo YouTube. Barrocas. Só um registro que há informação ainda não confirmada de que um pneu de uma roda teria se soltado do caminhão. E isso teria provocado, mas isso vai ser confirmado aí com a perícia. É igualmente perigoso. Se isso aconteceu, aí houve imperícia da viação, né, da empresa de falta ônibus de falta de manutenção, provavelmente. Mas antes, vamos esperar, evidentemente, um levantamento mais sério da perícia. 140. Jornal da Tupi. Esporte. E vamos continuar falando do Flamengo. Marcos Coelho com as informações. Alô, Sidney, abraço para você, para os amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Delegação do Flamengo embarcou há pouco rumo a Avejaneda, na Grande Buenos Aires, para o jogo da quarta-feira com o Racing da Argentina, valendo vaga na grande decisão da Libertadores. Lembrando, o Flamengo venceu o jogo de ida na quarta passada por 1-0, ou seja, pode até empatar, que ainda assim avança a grande decisão. São 5 voltas à lista de relacionados, atletas que foram desfalques na derrota por 1-0 para o Fortaleza no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Léo Ortiz e Alexandro, que foram poupados, Pulgar e Carrascal, que estavam suspensos, e De La Cruz, que teve muita febre na semana passada. Flamengo e Racing, quarta-feira, às 9h30 da noite, mais uma vez o jogo do ano, Sidney. O Coelho tem dito isso, ele tem explicado porque a cada jogo ele considera importante pelo peso, evidentemente, da competição, da disputa e dos atletas e times envolvidos. Vamos dar sequência agora, o time que está com o melhor equilíbrio mental aqui entre os cariocas, na minha opinião, que é o Vasco da Gama. Gabriel Andrés, boa noite. Boa noite, Sidney, abraço a você, todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco de folga nessa segunda-feira, após a vitória de ontem sobre o Bragantino, a 4ª vitória consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro, 3-0 na noite deste domingo. Os jogadores folgam hoje e amanhã, portanto, segunda e terça totalmente sem atividades. O elenco só volta aos treinamentos na quarta-feira. Dias que serão importantes para a recuperação física de alguns jogadores, especialmente o atacante Ryan, que ficou fora do jogo de ontem por causa de um edema na coxa direita. Nada muito grave, mas dias que vão vir bem a calhar para que ele possa estar 100%, visando o confronto do próximo domingo contra o São Paulo, que também é, a exemplo de ontem, Sidney, um confronto direto na luta por uma vaga na Copa Libertadores. Agora faltam 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem a melhor campanha do segundo turno, com 23 pontos, empatado com o Mirassol e com o Palmeiras, que é o líder do Brasileirão como um todo. Quer dizer, o Vasco faz no segundo turno campanha de campeão. Então, acredita-se que possa chegar brigar até o final por uma vaga na Libertadores. Para isso tem que ficar entre os 6 primeiros, ou 7 ou 8, a depender de quem ganha a Copa do Brasil e quem ganha a Copa Libertadores, e também ficar nessas primeiras posições. Mas por enquanto o Vasco está na zona de classificação para a Sul-Americana, e a depender aí de como as coisas ficarem ao fim de 38 rodadas, se mantiver nesse posto, pode pegar uma vaga pelo menos na pré-Libertadores, que é a fase preliminar ainda de eliminatória antes
da fase de grupos. De qualquer maneira, o elenco volta a se preparar para o jogo de domingo, volta aos treinos quarta-feira pela manhã no CT Moacir Barbosa. Se o Vasco da Gama, todo mundo já disse isso, não é original que eu vou falar não, mas se o Vasco da Gama fizesse no primeiro turno o que está fazendo no segundo turno, ele estaria hoje disputando talvez o campeonato, né? Porque ele conseguiu só parte da competição. Mas só que o treinador atual não era o treinador do primeiro turno, Exato. Não é isso? O Fábio Carilli acabou comandando o time até quase metade do primeiro turno, depois chegou o Fernando Diniz, que aí assumiu a equipe e realmente até demorou um pouquinho para começar a conseguir uma sequência de resultados, mas agora no segundo turno o time realmente aprumou e vem conseguindo uma boa campanha. E o Diniz, que tem 11 vitórias em 9 com 9, 18 mais 11, 29, 11 em 29 jogos, são 9 vitórias e 9 derrotas, por isso que eu fiz essa conta, Cid. Muito obrigado, Gabriel Andreso. Antes de irmos para o intervalo, muito rapidamente, o Luiz Silva tem informações sobre o acidente com o ônibus do Flamengo, não é isso, Luiz? É isso, Cid. A atualização aqui da CCR Rio São Paulo, que é responsável pela via, informando que às 6h35, após trabalho das equipes de resgate, conserva e operação da concessionária, a pista sentido São Paulo foi totalmente liberada ao tráfego de veículos. No momento, há uma lentidão de 7,6 km na pista sentido São Paulo, ainda reflexo do atendimento ao acidente, mas boa notícia é que agora o trânsito está liberado, Cid. Olha, esse repórter Luiz Silva é danado. Você der um tema para ele desenvolve aquilo de forma brilhantemente e vai embora. Foi assim quando ele acompanhou o julgamento envolvendo personalidades da política brasileira, agora, hoje está sendo em relação ao ônibus do Flamengo, e tem sido sempre assim, um baita repórter. 18h45. Quer saber tudo o que está rolando no Rio? Segue a líder. Alô, taxista, quer parar de rodar pelas ruas atrás de passageiro? Venha para a Copa Táxi. Aqui você vai trabalhar com grandes empresas, ter altos rendimentos e recebimento semanal. Trabalhe com segurança. Venha para a maior cooperativa de táxi do Rio de Janeiro. Entre em contato no telefone 3288-4302, 3288-4302 ou nos faça uma visita. Na Real Pax não tem pegadinha, são mais de 70 anos focados nos clientes. Dona Maria José ganhou R$5.000 no sorteio. Ouça o depoimento. Uma surpresa pra mim, o negócio do sorteio, que eu fui sorteada. Eu achei até que era pegadinha, né? Só que não era. Você pode ganhar como a Dona Maria José e concorra. Assine agora, 0800-703-0236. Planos a partir de R$1,50, sem limite de idade, sem taxa de adesão e clube de vantagens. Compra qualquer carência. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Real Pax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A rede Supermarket promove seu segundo feirão de empregos e oferece mais de 1.500 vagas para diversas funções nas 147 lojas em todo o estado do Rio de Janeiro. O time de recursos humanos receberá os candidatos até amanhã, dia 28 de outubro, terça-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, na rua Plácido Figueiredo Júnior, 1050, Coelho da Rocha, São João do Meriti. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de segunda e terça. Tixan caixa com 2,2 kg 17,75. Detergente IP 1,99. Removedor Faísca 11,99 no app. Limpador multiuso IP 2,99 no app. Papel neve com 12 rolas 11,98 no app. Arroz Paparroz 15,95. Feijão Nutricaldo 2,97. Açúcar Guarani 3,47. Leite Coletino 10,99. Salsicha Seara 7,99. Peito de frango 11,98. Mussarela 27,98. Creme Cracker Piraquê 2,99 no app. Massa Semola al dente 2,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui. De domingo a sexta, 10 da noite, o Giro Esportivo é um oferecimento de... Faça como o Zico e mude para a Cline, o plano de saúde que mais cresce no Rio. Cline, aqui sua saúde está em casa.
E TIM Pré-Chip é WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. Eita, rádio tá de boa. Eu gostosa, não canso de ouvir. Eu me apaixonei quando te conheci. No meu coração quem mora é a Tupi. No meu coração quem mora é a Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h48. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, uma boa noite para você e logo a pergunta mais direta. O presidente Lula faz aniversário hoje, tem muito beijamão, muitos cumprimentos lá o presidente, tem vaias. O que tem em Brasília envolvendo o aniversário do Lula? Olha, ele sabe aquela história do inferno astral que as pessoas dizem, né, que Sim. Um mês antes do aniversário é um inferno, que as pessoas passam o pão que o diabo amassou, não sei o quê. A sensação de que o inferno astral dele acabou, né? Porque ele foi elogiado pelo Trump, recebeu os parabéns, os empresários estão satisfeitos com a retomada das negociações com os Estados Unidos, a bolsa subiu, o dólar caiu, enfim, uma série de notícias positivas para o Lula, ele bem nas pesquisas, à frente dos adversários, mas 80 anos são 80 anos, né? Ele não é nenhuma criança, embora ele demonstre muita vitalidade, ele tem um histórico de uma série de problemas de saúde, teve um câncer, teve aquele problema do tombo que ele levou, que teve que drenar o cérebro, enfim. É uma pessoa que tem demonstrado uma capacidade de resistência muito grande, está bem fisicamente, o astral dele é muito bom, a Janja nisso aí tem um papel importante, porque cuida dele, né? Não deixa ele fazer besteira com relação à alimentação, bebida, essas coisas todas, mas 80 anos são 80 anos. Para quem quer disputar um segundo mandato ano que vem, não é uma coisa trivial, porque ele vai terminar o mandato com 84 anos, e ele hoje é o líder da geração dele, o líder político da geração dele, em melhores condições físicas, né? Em melhores condições e políticas, porque tem alguns que estão em condições físicas, mas não têm as mesmas condições políticas, outros não têm mais condições físicas, né? Então, assim, para dar um exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso hoje está completamente fora de condições de ter algum tipo de intervenção política. Ao contrário do Sarney, né? Que está velhinho, mas está aí todo serelepe. Tá bombando, fazendo ginástica e tudo mais. O Azedo, você disse se o Lula ganhar, né, ficaria mais 4 anos. Só que campanha política presidencial num país gigante como o Brasil é sempre muito desgastante, né? E esse ano teremos inteligência artificial também interferindo no jogo e tudo mais. Você acredita que vai ser mais complicado para alguém idoso fazer campanha ou não no ano que vem? Olha, o estilo de campanha do Lula é muito desgastante, né? A gente lembra, por exemplo, que antigamente ele fazia aquelas caravanas, entrava num ônibus e saía percorrendo as cidades, estado por estado e tal. Agora não, agora é de avião, mas mesmo assim é muito desgastante. Agora tem o outro lado dessa moeda, que é o uso de inteligência artificial. Por exemplo, na Índia, o Modi, lá, o primeiro-ministro indiano, ganhou a eleição, ele aparecia em todas as províncias falando o dialeto local e sobre os problemas locais. Tudo com inteligência artificial, ele não precisava nem gravar. Então essa é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer nessa campanha eleitoral. Tem que saber o que a legislação eleitoral vai permitir em termos de uso de inteligência artificial ou não. Se liberar geral, vai ser uma guerra tecnológica. Vai ser uma disputa liberar geral não vai acontecer, né? Mas na Argentina aconteceu, em Buenos Aires, teve lá na reta final, se utilizou isso. Todo mundo quer participar dessa conversa aqui. Marcelo Madureira. Boa noite, Azedo. O problema é o seguinte, eleição é uma coisa, né? Governar, na minha opinião, é outra. O cara pode ser um excelente candidato e pode ser um péssimo governante.
O problema que eu vejo hoje, independente da direita, da esquerda, do centro, você tem uma disputa eleitoral, mas nenhum dos propostos, né, tem alguma ideia, algum projeto para o Brasil. Né? Muito pelo contrário, semana passada o Lula deu uma tremenda derrapada, né, comparando o traficante com o usuário de drogas. Né? Então isso mostra uma total falta de conhecimento, por exemplo, sobre o assunto violência, tráfico de drogas, combate ao crime. Você não acha, não? Não, eu acho que a coisa é até mais grave. Por quê? Porque nós perdemos um consenso social. A gente não tem uma coesão política da sociedade em torno de um projeto para a sociedade que empurre o país para frente. Nenhum candidato até agora se colocou com essa possibilidade. Né? O Lula, que está na presidência, ele trabalha simultaneamente com o que seria a economia do afeto, com essa política que ele tem voltada para os mais pobres, que é a essência do lulismo, mas ao mesmo tempo o PT tem a cultura do confronto, do rechaço, o que dificulta você construir uma unidade ampla, porque fica estimulando e aprofundando essa divisão que existe na sociedade. O Bolsonaro faz a mesma coisa. Então esse eu acho que é o grande dilema que nós estamos vivendo no país. Essa polarização, ela para ser superada, ela precisa de duas coisas. Precisa de um projeto, como você falou, mas precisa também de uma política que seja compatível com isso, que seja uma coisa ampla, como foi a do Juscelino, como foi a do Fernando Henrique Cardoso no Plano Real, porque aí você cria uma ideia força na sociedade. Precisamos resolver isso. Por exemplo, resolveu a inflação. Ok, resolveu a inflação. Temos que resolver o problema de concentração de renda. O Lula está tentando resolver o problema de concentração de renda, mas tem um problema fiscal. O Brasil, em algum momento, tem que resolver o problema fiscal, porque está garroteando a economia, impede a economia de se desenvolver. Então, eu acho que isso tudo está na pauta aí dessa eleição. Certo. O Barrocas quer arrematar aqui com você rapidamente. Diga, Barrocas. Azedo, aos 80 anos o Lula mostra muita capacidade física e também muita força eleitoral. Já são 3 mandatos, pode chegar ao 4º mandato. Agora, é impressionante que ele não consegue passar o bastão, né? Ele não consegue criar um sucessor natural da esquerda. Por que isso acontece, Azedo? Eu acho que isso tem a ver com a personalidade dele, com o modelo eleitoral. No caso do modelo eleitoral, a reeleição empurrou a fila para trás. Porque quando o sujeito não pode se reeleger, ele trata de criar uma liderança que possa sucedê-lo e dar continuidade ao projeto. Quando o sujeito tem reeleição, ele passa os 4 primeiros anos matando, não deixando a grama nascer, porque ele quer se candidatar à reeleição. Então isso tem um efeito com relação a isso. O outro é um problema que eu acho do tipo de liderança do Lula. O Lula é um líder carismático, em que a figura dele se sobrepõe ao partido, ao seu próprio partido, embora seja um partido enraizado, um partido importante, mas ele se coloca acima do partido e é o ponto de coesão do partido. E com isso não surge uma liderança que possa sucedê-lo. Se bem que na eleição passada, retrasada, ele fez uma aposta com o Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda e tal, mas que ser ministro da Fazenda no Brasil hoje é um rabo de foguete, né? É verdade, verdade. Aí merece um outro capítulo mais adiante. Eu arrisco dizer que o Haddad talvez vá para o Senado em São Paulo. Vamos ver como é que vai ser. Para o governo do Estado, acho pouco provável bater chapa com o Tarcísio. Se ele não for candidato à presidência, é meio enjoado. Mas é outra história, um outro capítulo. Hoje é aniversário do Lula e esse importante político brasileiro, né? A história diz isso, a biografia dele diz isso. Estou falando de gostar, não gostar, ser eficiente, se não é. Isso é outro departamento. Estou falando de alguém que, desde a década de 80, está aí na política brasileira, as coisas girando ali meio em torno dele. Vamos agradecer Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, 18h57. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada.
Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho. É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM. Qualidade, tradição e secagem rápida para sua obra não parar. E de obra eu entendo. Meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado. Por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação e é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h59, já vem a entrevista da noite. Antes, porém, Luiz Silva tem outras informações sobre esse acidente ocorrido em Barra Mansa com o ônibus que levava torcedores do Flamengo para a Argentina. Luiz. É isso, Sidney. Há pouco nós trouxemos a nota da Nação 12 e agora vamos trazer da Urubuzada, que é a outra torcida organizada que tinha membros nesse ônibus. A nota oficial da torcida diz o seguinte: hoje, por volta de 3 da tarde, o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma co-irmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa. Informamos que, apesar dos sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos e sem risco de vida. O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região. Tem também informação aqui da Polícia Rodoviária Federal, Sidney, que informou que um laudo vai ser elaborado pela corporação, prazo para ser concluído, em 5 dias. Esse laudo depois vai ser entregue à Polícia Civil, que vai ficar responsável pela investigação das causas do acidente. Sidney. 19 horas. Repórter Jornal da Tupi. Sidney, uma pesquisa revela que o Rio de Janeiro joga literalmente no lixo 2,5 milhões de resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. Isso é ruim para o meio ambiente, porque vai lotando os nossos aterros sanitários, mas também é péssimo para a nossa economia. Afinal, é como se a gente enterrasse mais de 2 bilhões de reais em recursos. Esse é o cálculo da Firjan, a Federação das Indústrias do Rio. A pesquisa mostra ainda que se a cadeia produtiva da reciclagem tivesse mais incentivo no Rio, poderia gerar mais de 40 mil empregos diretos e indiretos no estado. O estado do Rio poderia ganhar também uma injeção de 12 bilhões de reais. Os números desse levantamento impressionam e, para falar mais desse assunto, está conosco na linha a Carolina Zócoli, especialista em sustentabilidade da Firjan, responsável por essa pesquisa. Carolina, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bom. O que mais te chamou a atenção no resultado dessa pesquisa, Carolina? Olha, bom, obrigada aí pelo convite para apresentar a pesquisa. Bom, a Firjan, ela já tinha uma percepção de que a gente estava desperdiçando material reciclável no nosso estado, né? Nós geramos muitos resíduos nas nossas residências, nos domicílios, e a gente percebia que pouca coisa era aproveitada pela indústria. Então a gente foi atrás de dados públicos para poder fazer essa conta, né? E ter como mostrar no papel de verdade que lacuna é essa. E aí é que o número impressiona, porque a gente identificou que por ano são 2,5 milhões de toneladas de resíduos que vão para os aterros sanitários e que teriam todo o potencial para serem reciclados aqui no nosso estado do Rio de Janeiro mesmo. E aí, com isso, a gente teria aí um encadeamento econômico, né? Um recurso econômico a mais para o nosso estado que está sendo desperdiçado.
Olha, a impressão que eu tenho, Carolina, eu posso estar errado, é que o carioca está mais consciente. Muita gente separa o lixo comum do lixo reciclável, né? O papel, a garrafa PET, a latinha de alumínio, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Hoje eu tive uma informação que foi terrível, porque eu faço isso todos os dias, separo esse material e todo mundo do prédio faz isso. Conversando com o porteiro, ele me falou simplesmente que todo o lixo vai junto na caçamba. Então é um trabalho que o carioca faz, mas que é desperdiçado. É isso que vocês constataram, não é isso? Sim, é verdade. Gera essa frustração pra gente, né? De que a gente separa ali o lixo, né? Separa o nosso resíduo e ele não está sendo aproveitado. Mas sabe que na maioria das vezes o problema não está nem no início da cadeia, nessa ponta, né? Na nossa parte aqui que a gente está fazendo. A gente tem várias cooperativas de catadores que têm se estruturado para atuar no estado do Rio de Janeiro. Elas estão cada vez mais organizadas, né? Mais robustas, fazem a coleta desse material. Só que da cooperativa de catador até esse material chegar na indústria recicladora, são muitas etapas, né, que esse material passa. Ele precisa ser separado por tipo, reunido por tipo, juntado para poder chegar lá na indústria num volume grande. E às vezes é nesse meio da cadeia que a gente vê que a coisa está se perdendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Sabe que tem muito material que é separado aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e vai ser reciclado no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, porque não encontra esse meio do caminho, né, essa rota para chegar na indústria do próprio estado do Rio de Janeiro. Marcelo Madureira. Doutora Carolina, como é que poderia ser solucionado esse problema? Isso seria através de uma atitude do Estado, né, do Estado coordenar todos esses catadores autônomos e tal. Onde é que está a falha? Você não consiga convergir para o estado do Rio de Janeiro o aproveitamento desses resíduos. Olha, o que a gente percebe é que falta um incentivo mesmo de política pública, né? Para essas empresas todas que atuam no meio da cadeia se sustentarem, precisa de incentivo, né? Às vezes a empresa, para reciclar o resíduo, ela paga mais imposto do que se ela estiver processando um material virgem. E aí acaba não valendo a pena, a conta não fecha, né? E não adianta a gente, né, achar que o resíduo vai ser reciclado só porque a gente sabe que é o certo a se fazer. Precisa ter um incentivo a mais, precisa valer a pena para as empresas, né, para todo esse sistema econômico que está envolvido na reciclagem. Então, passa muito pela política pública que incentive literalmente o mercado da reciclagem, reconheça esse potencial, observe quantos empregos podem estar sendo gerados, né? Quanta renda a gente pode estar trazendo para dentro do nosso estado, se esse mercado for visto como um mercado importante. Ô Carolina, aqui Sidney Rezende, repare que nós todos trazemos para a nossa realidade e formulamos a nossa pergunta. Olha, no meu edifício, na minha casa, na minha rua, mas as indústrias, vamos colocar a Firjan nessa conversa, as indústrias têm um papel muito importante, porque quando ela, por exemplo, se não tiver condições de fazer um tratamento do que é excesso do seu lixo, há muitos casos em que ele acaba caindo nos rios, acaba poluindo de outra forma, e é caro você fazer também uma estruturação com equipamentos de primeira linha. Como incluir então as indústrias também junto com os cidadãos para que a sociedade em geral seja beneficiada? Oi, boa noite, Sidney. Você tem toda a razão. Isso faz parte também da atividade das empresas. O nosso estudo, ele olhou os resíduos pós-consumo que são gerados nos domicílios e também aqueles que são gerados em ambientes empresariais. E, como vocês comentaram, a gente tem visto que está aumentando a consciência sobre a necessidade de separar. A gente observou, por exemplo, que as empresas há 5 anos separavam em torno de 21% desses resíduos recicláveis e encaminhavam para reciclagem. Esse número passou para 34%. Nesse último levantamento que a gente fez, 37%. Agora, por que aumentou esse número? Bom, principalmente porque o mercado está pedindo para as próprias empresas fazerem essa separação. A gente vê hoje que as práticas ESG, né, que a gente fala de sustentabilidade, estão sendo cada vez mais cobradas pelos próprios clientes das empresas. E é isso que a gente atribui esse resultado mais expressivo, passar de 21% para 37%. Agora, a empresa, para separar o seu material reciclável, ela não tem nenhum incentivo além desse, né? Ela continua
pagando, ela tem que pagar ali para uma destinação do reciclável mais do que ela pagaria simplesmente para coletar aquele resíduo e colocar no aterro sanitário. E aí é desse incentivo que a gente está falando, né? Reduzir essa carga de impostos que recai sobre o material que está voltando para o processo produtivo, voltando para a indústria para ser trabalhado. Última pergunta, Barrocas. Carolina, quando se fala que a reciclagem poderia gerar mais de 40 mil empregos diretos e indiretos, a gente está falando não só no trabalho do catador, né? De outras frentes, né? Como é que vocês chegaram a esses números? Né, já que a informalidade é muito grande, deve ter sido difícil fazer essa pesquisa. E se vocês vão apresentar essa pesquisa para os órgãos públicos, né, principalmente da Prefeitura e do Estado? Tá certo. Bom, esse número a gente chega a partir de uma metodologia de estudo econômico que chama matriz insumo-produto. Então a gente pensa assim, a gente tem o resíduo. Se esse resíduo entrasse como matéria-prima na indústria, a gente tem como fazer um cálculo do quanto isso ampliaria de necessidade de postos de trabalho para processar esse material. Então não é só a cooperativa de catador, não. Esses números, eles são um reflexo do quanto a gente aumentaria de empregos em todo o encadeamento produtivo da reciclagem. Desde a cooperativa de catador até a indústria que transforma plástico, que transforma metal, a siderurgia, a indústria que transforma vidro. Agora, a informalidade é muito grande nesse setor, né? Esse número de 40 mil novos empregos, a gente chega considerando a realidade que nós temos hoje desse encadeamento produtivo. Se a gente consegue dar um input aí de formalização de toda essa cadeia produtiva, que a gente sabe que é muito carente de formalização, ainda tem muita gente atuando informalmente, esse número poderia ser ainda muito maior. Muito bem, assunto mais do que necessário, atual, importantíssimo. Agradecemos aqui a Carolina Zoccoli por ter conversado conosco, especialista em sustentabilidade da Firjan. 19:09. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Como é bom estar com você aqui na Tupi para falar de saúde. O professor Rubens Marques já está aqui comigo na linha para a gente falar desse produto, professor, que está fazendo o maior sucesso, que é o nosso Power Pulse. E agora eu gostaria de saber, porque às vezes as pessoas perguntam aqui, professor, como que deve ser usado, se o homem pode usar, a mulher também, e como que faz o uso do Power Pulse. Seja bem-vindo. Um abraço, Felipe, um abraço a todos os ouvintes. Power Pulse realmente é o maior sucesso. Power Pulse são pastilhas mastigáveis que podem ser usadas a partir dos 19 anos de idade. Aí você me pergunta assim, Felipe, mas 19 anos de idade, 20 anos de idade, o cara precisa? Precisa. Primeiro por quê? Por causa do cansaço mental. A galera jovem hoje está com um problema seríssimo que chamamos de ejaculação precoce. Vai com muita sede ao pote e acaba tendo essa ejaculação precoce. Então, quando você usa o Power Pulse, ele melhora, ele controla a sua ansiedade, certo? Outra coisa importante, homem e mulher pode usar. Mas a mulher não tem ereção? Sim. Mas ela tem o quê? A testosterona feminina, que no período da menopausa diminui. Se diminuir, ela não tem desejo. Por isso que ela vai falar, tô com dor de cabeça, tô cansado, eu não quero. Então o Power Pulse, ele faz o quê? Ele faz com que o seu corpo produza testosterona. Então, tanto o homem quanto a mulher. Mas por que ele produz? Porque ele tem taurina, arginina, ele tem fenogrego e tem boro. Essa composição é fantástica, ela faz o seu corpo produzir, porque o seu corpo produzindo a testosterona é muito mais saudável. Constrói massa muscular, você dorme bem, protege o coração. E é uma pastilha por dia. Professor, e para aqueles casais que às vezes já estão há mais de 3 meses sem namorar, aí se usar o Power Pulse, pelo menos 1, 2, 3 vezes por semana, consegue, professor? Você também tá fominha, hein, Felipe? Umas 2 vezes tá bom. Então vamos lá, gente. Olha que interessante. Realmente tem muito casal que fica 3, 4, 5 meses sem ter relação sexual. O sexo no casamento, ou no relacionamento, no namoro, isso é muito bom, excelente. Você dorme bem. O homem, quando faz de manhã, ele vai trabalhar feliz da vida. Quando você faz bem feito, a mulher não reclama de mais nada. Então, olha só, você vai chupar uma pastilha por dia. Opa, chupar ou mastigar? Chupar é melhor, porque sublingual manda a quantidade mais rápida para a corrente sanguínea, você melhora a sua ereção, o tempo e ainda melhora a sua libido. Então, vai voltar a fazer pelo menos 2 vezes por semana. E agora faz aquela promoção, porque o ouvinte da Tupi merece, professor. Merece. Gente, olha só, 70% de desconto para quem ligar agora.
Divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega. Olha o presente, você vai ganhar uma linda caixa de som JBL e eu quero te dar um presente especial. Mas para esse presente especial você vai ter que ligar no 0800 787 4040. 0800 787 4040. Obrigado, professor. Ligue agora, 0800 787 4040. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h13. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Virou problema? Relaxa. A Álamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. EG de... Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Estou de volta sim, Sidney Rezende, ainda falando sobre as vias expressas da cidade, linha amarela. Por enquanto é grande a movimentação na passagem para a zona sudoeste da cidade, isso no trecho de Bom Sucesso. Chegando mais à frente em Del Castilho também com uma movimentação um pouco pior. Quem está pela autoestrada Grajaú Jacarepaguá, inclusive, tem melhores condições. A Avenida Brasil não melhorou, o panorama na altura de Irajá segue a lentidão para quem vai no sentido sul-oeste, só melhorando após a passagem pela Transolímpica. Isso para quem está seguindo também rumo a Campo Grande e a região de Santa Cruz. Enquanto você está na estrada, a Fictor está nos bastidores. Toda infraestrutura tem um pouco de Fictor. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. As informações, primeiro do Botafogo, depois do Fluminense. E as do Botafogo, Bruno Gentili. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Fala, Sidney. Uma boa noite para você, também para todos os amigos do Jornal da Tupi. O Botafogo vai iniciar a preparação de fato com mais intensidade a partir de amanhã no Espaço Lonier para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. O grupo de jogadores tendo uma semana livre de treinamentos com o técnico David Ancelotti, afinal, na data de Conmebol deste meio de semana, não jogam e apenas no sábado é que a bola rola contra o Mirassol, às 6 horas da noite de Brasília, no estádio Campos Maia, o Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação a possíveis retornos, Sidney, fica a expectativa em relação à presença do Marçal, lateral esquerdo que vem jogando de forma improvisada na zaga, ele que foi desfalque no empate de ontem com o Santos, no Newton Santos pelo Brasileirão também, por conta de dores musculares em uma das panturrilhas. Além disso, claro, o Botafogo tem uma série de desfalques: Bastos, Natan Fernandes, Neto, Montoro, Caio Pantaleão, Jordan Barreira, Matheus Martins e o próprio Alan, que levou o terceiro amarelo na partida deste domingo e não fica à disposição no sábado. Sidney. Valeu, obrigado, Gentili. O Wellington Campos está aqui também. As informações do Flu. Tudo bem, Wellington? Tudo boa noite. Bem, meu querido Sidney, boa noite. O Fluminense joga esta semana 2 vezes com o Ceará e não é Copa do Brasil. Um jogo é atrasado do primeiro turno. Fluminense e Ceará, quarta-feira, às 19 horas no Maracanã. E no domingo, lá no Castelão, 4 da tarde, de novo, Ceará e Fluminense. Aí é pelo momento atual do Brasileirão. Depois é Fluminense e Mirassol. O time tricolor precisa vencer esses jogos para chegar à pontuação para a Copa Libertadores da América. E para o jogo com o Ceará, o zagueiro argentino Freitas já fica à disposição do Zubeldia. Tem uma que está sensacional no tupi.fm, o torcedor tem que... Conta pra gente. Final do Campeonato Brasileiro da Série C, terceira divisão, Ponte Preta e Londrina. A Ponte Preta foi campeã, não foi? Foi campeã, lá no Moisés Lucarelli. O que aconteceu? Sumiu aquela placa de substituição. Ué? Aqui levaram? Entra o 16 verdinho, vermelhinho 8, né? Para dar um exemplo. Levaram a placa. Ué? Mas ela apareceu. Ué?
na festa de comemoração do título da Ponte Preta. Portanto, alguém da Ponte Preta levou a... Se mete nisso, se tá no site da Tupi. Esse aí foi legal. Já levaram bandeirinha, levaram já rede, né, também, mas nunca tinham levado uma placa dessa. Uma trave. Levaram a taça Júlio Rimet também, né? Levaram a Júlio Rimet e derreteram a Júlio Rimet. Que vergonha, meu Deus do céu. Como é que é? Então, lá no site da Tupi, a gente vai achar, né? Tupi.fm, bacana. Gostei, o Wellington tá todo cibernético, todo digital, bacana. 19h18. Quero ouvir futebol com emoção. Hashtag segue a líder. Se tem limpeza, tem oferta, tudo que eu queria. Show da limpeza começou na Rede Economia. Promoções de segunda e terça. Tixan, caixa com 2,2 kg, 17,75. Detergente IP, 1,99. Removedor Faísca, 11,99 no app. Limpador multiuso IP, 2,99 no app. Papel neve com 12 rolas, 11,98 no app. Arroz Paparroz, 15,95. Feijão Nutricaldo, 2,97. Açúcar Guarani, 3,47. Leite Coletino, 10,99. Salsicha Seara, 7,99. Peito de frango, 11,98. Mussarela, 27,98. Creme Cracker Piraquê, 2,99 no app. Massa Semola al dente, 2,99 no app. Rede Economia. Economia é aqui! Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Quem tá falando aqui é o camarada de vocês, Lucas Popeta, que é o ator e dramaturgo do espetáculo Quebrando Paradigmas, que vai entrar em cartaz agora no dia 31 de outubro no Teatro Ipanema. São apenas 2 semaninhas de um espetáculo que é poético e também que fala sobre a história do Teatro Experimental do Negro, que acaba de completar 80 anos desde sua estreia no Teatro Municipal em 1945. Então, os ingressos estão disponíveis no Rio Cultura. E lá você tem acesso a todo o espetáculo e para obter o seu ingresso é só entrar nesse site. Beleza? Tamo junto! Super Rádio Tupi. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Dia 31 de outubro no Quali Stage, Lauana Prado pela primeira vez com seu show completo no Rio de Janeiro. Dia 1º de novembro, Xande de Pilares em um show inédito com muito samba. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E dia 7 de novembro, Joelma com a turnê Isso é Calypso Tour. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Acesse o portal da Tupi. A Tupi tá na internet. www.tupi.fm. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h21. Olha, você fala de roubo aqui, roubo ali, né? De levar a coisa lá do Ponte Preta, não sei o quê. Agora roubar merenda escolar é tudo, né? Júlia Cabreiro, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. 4 pessoas foram presas e encaminhadas ao presídio de Benfica, Sidney, por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de merenda e outros materiais de uma escola municipal na zona norte do Rio, na Grande Tijuca. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, acompanhou a ação após recebimento de uma denúncia sobre o furto de alimentos e produtos de limpeza.
O material era entregue ao vigia de um condomínio vizinho, apontado como receptador dos itens furtados. As empresas, Sidney, empresas terceirizadas, responsáveis pelas funcionárias, foram notificadas a demitir todas por justa causa. A secretaria informou que o caso continuará sendo acompanhado e reiterou o compromisso com a transparência e o uso correto dos recursos públicos destinados à alimentação escolar. Sidney. Barrocas e Madureira é mais comum do que a gente pensa, tá certo? Não em grandes quantidades e tal, mas subtrair comida é uma coisa assim que acontece da merenda escolar. Agora, quando é flagrado, é uma vergonha para a pessoa, contra a comunidade, as crianças, é falta de respeito, né, Barrocas? É uma vergonha, um absurdo, e lembrando que muitas crianças têm no almoço da escola a única refeição do dia. Isso é muito importante. Chega em casa, não tem comida, não tem jantar, só lancha, come uma coisinha, um pão. A refeição inteira que a criança faz é na escola, então isso é muito grave. É comovente, de fato, isso. Madureira. Pois é, isso sem contar do roubo que se faz, do desvio das verbas para a merenda escolar. É verdade. Que se faz aí por prefeituras do interior ou mesmo de grandes cidades, né? Que nesse caso eu não quero diminuir a gravidade do crime dessas servidoras, né? De desviarem alimentos e material de limpeza para si, ou sei lá, para vender, mas não se deve esquecer também que vários e vários políticos aí, impunes, desviam a verba da merenda escolar, né? Os contratos superfaturados e tal, esse Brasil afora, e nada é feito. Olha, se vocês me permitem aqui, ainda tem um outro elemento. É obrigatório, de forma constitucional, destinar 25% dos recursos do orçamento para a educação. Mas tem muitos lugares aí, mas tem muitos municípios, estados inclusive, que não destinam 25%. É igualzinho desviar recursos, estão falando. Lá em cima, do andar de cima, até é muito mais grave até do que acontece no lugar de baixo, no andar de baixo. Isso não significa que precisemos passar a mão na cabeça de ninguém, né? 19h25. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Boa noite, Rezende. Sou síndico de um condomínio na freguesia em Jacarepaguá. Meu nome é Jorge Luiz. Nós fazemos um belíssimo trabalho de reciclagem, mas a continuidade não conseguimos fazer, porque não aceitam mais nem papelão, nem vidro. É lamentável, tem que jogar isso tudo fora. Uma boa noite. Sabia disso, Madureira, que estão rejeitando, pelo menos lá na freguesia? Não. Também não sabia, não. Você sabia, Barrocas? O que confirma o que eu estava falando antes, né? Quer dizer, a pessoa faz a decepção do morador que separa o lixo e depois vê que não tem nada. Continuidade. Importante que disse esse síndico aí. Muito obrigado, viu? Mais uma participação. Boa noite, Sidney. Boa noite, Super Rádio Tupi. Sobre o reciclável, eu aproveito bastante. Por quê? Porque é dele que eu tiro minha renda. Eu estou desempregado e minha idade já é um pouco avançada, então para me arrumar um trabalho agora está sendo um pouco difícil. E é um modo que eu achei para mim sobreviver e pagar minhas contas, entendeu? Jorge Luiz de Rocha Miranda, um abraço a todos, uma boa noite. Ô Jorge, nós todos aqui temos uma enorme admiração por pessoas como você, tá? Pessoas honestas, batalhadoras, você falou em idade avançada, né? Tá aí ganhando o seu dinheiro com honestidade, ajudando a sociedade, muitas vezes, certamente, não digo você, mas pessoas que fazem o seu ofício são mal olhadas pela sociedade, não entendem o quanto esse trabalho de formiguinha é essencial para tudo que estamos falando aqui. Tornar a cidade mais limpa, mais moderna, mais eficiente, mais rica e mais atualizada, porque tirar e trabalhar o lixo, né, e trabalhar com reciclagem é muito importante. E pensar que o Jorge Luiz poderia ser um dos beneficiados com esses 40 mil empregos, né? É isso mesmo, bem lembrado. Mais uma participação. Boa noite, Sidney Rezende, Santos Filho de Itaburaí. Rapaz, reciclagem de lixo aqui, infelizmente, aqui na nossa prefeitura de Itaburaí é complicado, porque não tem uma coleta adequada, né? Você pode separar o lixo, você colocar lá o lixo separado direitinho, plástico, garrafa, as coisas direitinho, mas ele joga tudo junto de qualquer jeito no triturador lá, não tem uma separação adequada, não. Uma boa noite aí, um abraço a todos aí.
Madureira, por que uma cidade pequena não pode ser top de linha, né? Tem que esperar um dia para fazer, tem que fazer o trabalho melhor até que a capital, por que não? Claro que sim, talvez a cidade pequena seja até mais fácil, né? Porque você tem a própria prefeitura mais próxima do habitante, né? São menos habitantes, e pode organizar, né? Grupos de coleta seletiva, de seleção de materiais e até mesmo de comercialização. Isso, e aquela história, você conhece meio que todo mundo, né? Isso faz com que todo mundo reme do mesmo lado, né? Por que não? Não é transformar o seu lugar o pior lugar do mundo, não. É o oposto. Tem que ser o melhor para você viver. Se é melhor ou pior do que outro lugar, é outra história. Importante fazer bem, fazer o certo. Mais uma participação para fechar. Boa noite, Sidney Rezende e equipe, José Augusto da Tijuca. Sobre a pesquisa do dia, eu não faço reciclagem, mas faço coleta seletiva de remédios. Existem 2 redes de drogarias que fazem a coleta seletiva, então, nesse sentido, colabora com o planeta Terra. Uma boa noite a todos. Eu tomo vários remédios para o coração, é importante fazer essa coleta seletiva. Você conhece também isso, Barroca? Existem algumas farmácias que fazem essa coleta, é importante, né? Esse tema que a gente não colocou, que é o descarte correto dos medicamentos, né? Que pode poluir, né? E sabe uma outra coisa, Barrocas, também? Muitos de nós compramos um medicamento, consumimos uma cartela só, às vezes 1, 2 ou 3 cápsulas e não tudo, e aquilo vai ficando na sua gaveta, principalmente ali do banheiro, né, ou do seu quarto, e um dia você vê que a data não vale mais, você joga fora. Seria bacana também a pessoa lembrar disso, depois que ela utilizar, ela dar andamento, talvez num posto de saúde, algo assim, porque pode ajudar a salvar o bolso, principalmente, e a vida, né, de quem necessita daquele medicamento. Certo, Bob? Com certeza, uma boa proposta, hein? 19h29. E estamos encerrando aqui esta edição, agradecendo a todos que colaboraram para levarmos aqui o Jornal da Tupi no Ar. Diga, Madureira. Só queria deixar minha homenagem, né, ao grande advogado carioca Sérgio Bermudes, que hoje faleceu, um homem que é legendário na banca dele, inclusive na defesa, né, de casos contra a ditadura e tal, e infelizmente ele está com a CIDAF em dia e subiu. É verdade, bem lembrado, devemos ter feito essa menção aqui, mas você não esqueceu, está dentro do tempo ainda. Muito obrigado a João Pedro Barrocas e suas reportagens especiais diariamente, produção executiva da Renata Victor, comentaristas hoje tivemos o Marcelo Madureira, em outros dias alternados o Chico Otávio também, na sonoplastia temos João Tavares, sempre com a sua cabeça arejada, cara sempre politizado, bem informado, que gosta do Brasil como nós. E na central técnica, Weber Ferreira, Anderson Almeida, coordenação de jornalismo, Márcia Pinho. Fique agora com o Tamo Junto e mais uma entrevista importante, inclusive Vanessa Santos, que é neuropsicóloga, é o entrevistado do Cristiano Santos na noite de hoje. Até amanhã, pessoal. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar.